gente vai usar os indicadores para poder fazer com que as decisões sejam melhores no dia a dia da gente. Tá? Então, em objetivo específico de uma unidade administrativa, recomenda-se avaliar o estabelecimento de indicadores para medir e monitorar o alcance desses novos objetivos. Então, a cada vez que eu crio objetivos, que seja no meu planejamento estratégico para o ano que vem, eu preciso que esse planejamento tenha também sido pensado como vai ser medido, como vai ser coletado os dados, quais os indicadores que ele vai, que eu vou apresentar lá no final do ano para dizer que eu consegui ou não entregar os objetivos que eu tinha planejado. Tudo bem? Então, basicamente, é isso aqui que a gente vai falar dos indicadores. Dessas 2 aulas que a gente tem falado, quase 3 aulas que a gente tem falado sobre indicadores de desempenho, nós vamos fazer uma atividade que está na SAP. Eu não sei se vocês viram lá que eu coloquei uma matéria do G1. Vocês conseguiram ver? Não, hoje eu não entrei, não, professor. Então, está lá na SAP, Paty, na aula de hoje. Tá? A atividade é para hoje. E aí eu vou dar um tempinho para vocês pensarem aquelas questões que foram colocadas lá. Que são, vocês vão avaliar aquela matéria, né? Vou mostrar para vocês aqui. Vocês estão vendo aí na tela? Vou compartilhar aqui. Sim. Estão vendo a tela? Sim, eu estou. Então, está lá, aí vocês vão ver. Então, depois de vocês desenvolverem, vocês vão escrever isso aí e me mandar isso pela SAP, tá? Então, vocês vão avaliar aquela matéria e, de acordo com o que nós vimos nessas últimas aulas sobre indicadores, vocês vão explicar. E vocês vão ler os indicadores e o que o cara está dizendo sobre isso, tá bom? Explicar os erros, né? Que são relacionados aos dados do Ministério da Saúde, da forma que são descritos lá na matéria. E vocês vão dizer para a gente como poderiam tomar decisões baseadas nesses dados. Então, você vai pegar os dados, você vai ver que ele vai fazer uma crítica, o autor vai fazer uma crítica, ele vai dar os dados do Ministério da Saúde, né, em relação ao Covid. A gente está usando bastante Covid porque, como está muito em voga, fica mais fácil para vocês aprenderem. Mas pode ser qualquer situação. Podia ser, no caso da saúde, a dengue, podia ser, no caso da habitação, a falta de casas em um determinado local. No caso da educação, pode ser a falta de infraestrutura para acesso, nesse momento que a gente está vendo, falta de dinheiro para aquelas pessoas pagarem o Wi-Fi, de ter um celular bom, qualquer uma situação. A gente está falando do Covid porque é muito presente e fica mais fácil vocês entenderem, porque a maioria de vocês, de uma forma ou de outra, está tendo contato com esse tipo de informação, tá bom? Por isso que a gente está usando o Ministério da Saúde. Podia ter usado a educação, por exemplo, de Minas Gerais, que a gente sabe que dos 3 ou 4 milhões de estudantes, menos de 4 milhões de estudantes, quase 1 milhão não tem condições nenhuma de acessar a internet. Então, como é que eu vou ficar 1/4 dos meus alunos de Minas Gerais vão ficar para trás? Então, são coisas que a gente tem que pensar. Nesse caso, a gente está falando aqui da Covid porque fica mais fácil entender, tá bom? Então, vocês vão avaliar também como são as decisões com os números que são divulgados. Então, a gente está vendo que está sendo cometido vários erros. E aí vocês vão avaliar esse tipo de erro a partir da crítica que o autor daquela matéria faz. Tudo bem? Pessoas? Então, Até que horas, professor? eu vou dar meia hora para vocês, até 9h10, porque aí é vocês lerem mesmo, né? Parar um pouquinho do que a gente tem falado e escrever sobre isso, responder esses questionamentos que são feitos aí. Tá? A matéria para amanhã meio-dia. Oi? Até o meio-dia. Ajuda nós aí. Presta atenção, Vanderlei. É sério. Mas eu deixei dessa semana passada para vocês lerem, agora é só fazer praticamente. Mas é uma coisa muito extensa, né? Mesmo sendo uma coisa tão em evidência, mas tem tanta coisa para a gente pensar aí, erros, informações desencontradas, informações escondidas. Então, mas de qualquer forma, a gente vai se basear só nos dados que estão lá na matéria, porque tem bastante coisa importante para vocês lerem e desenvolverem. Tudo bem?
Aí, o ideal seria vocês fazerem, porque aí eu viria até amanhã, né? Porque como eu vou fazer, eu vou montar o restante das questões da prova para a semana que vem, amanhã, a de vocês. Aí eu usaria o que vocês me entregassem agora, para poder também entender como é que vocês estão indo, né? Em termos de entendimento, em termos de absorção de conhecimento. Tudo bem? Eu vou deixar você de qualquer forma lendo. Se você não conseguir, quem não conseguir fazer até às 9h10, aí a gente espera, você manda até amanhã. Pode ser? É que eu coloquei lá para hoje até a meia-noite só. Perfeito, professor. Obrigado. Mas aí eu quero que vocês aproveitem esse espaço. Aí quem conseguir mandar agora já manda, já tira dúvida. Olha, puxa, eu li esse número aqui, porque a ideia é vocês lerem e a gente discutir, fazer atividade, porque a gente vai falar rapidamente lá, fazer um bate-papo depois que vocês terminarem, para poder tirar as dúvidas, né? Para vocês falar, puxa, olha, eu consegui fazer a partir daqui e assim por diante. Mas, de qualquer forma, eu vou deixar vocês lerem e quem puder terminar nessa meia hora, termina e eu deixo para os últimos lá que não conseguirem fazer, entregar até amanhã, tá bom? Mas eu sugiro que vocês leiam, pelo menos, para a gente terminar a discussão depois das 9h10. Deixa eu só mudar aqui o horário, porque depois vocês vão precisar da manhã. Então, pessoas, foquem bastante aqui no que ele está trazendo em termos de números mesmo, em termos de dados, tá? Então, ele não vai dar soluções, mas vocês conseguem perceber aí as soluções que eu estou solicitando, que é, de acordo com esses dados aí, né, explicar os erros relacionados aos dados do Ministério, que está lá, e as decisões que são baseadas nesses dados, como é que elas seriam, né? Então, é isso que vocês vão fazer inicialmente. Depois, avaliar como são as decisões com os números que são divulgados. Então, que tipo de decisões que vocês tomariam, e diga como poderiam tomar decisões baseadas nesses dados, e vocês vão avaliar também se as decisões que estão sendo tomadas, baseadas nesses dados divulgados, estão sendo coerentes e estão sendo boas, né? Tudo bem? Eu vou deixar vocês à vontade, eu estou aqui, vocês podem me chamar qualquer hora, é só abrir o microfone e me chamar, tá bom? Ezequiel, e aí, beleza? Tá parecendo você todo bonitão aí, ó. Tranquilo, irmão? Matheus? Matheus, recebeu aquela caminhada, Matheus? Tá negando voz aí, Matheus?
Pessoal, tudo bem? Voltamos? Professora, eu já estou acabando, mais uns 5 minutinhos eu já consigo enviar já. Você consegue? O restante também consegue enviar? 5 minutos, professor, por favor. Tá bom, então. Então, até 21h20 a gente espera vocês aí, tá bom? Estou aqui se precisar de alguma coisa. Pessoal, voltamos? Conseguiram fazer a atividade? Bem? Vou compartilhar a tela agora do que a gente vai falar, tá bom? E aí, quem conseguir, não conseguir, eu tenho até amanhã para poder enviar, tá? Até meio-dia de amanhã. Então, não entre parafuso, não. Tudo bem aí, todo mundo? Podemos? Sim, professor, tranquilo. Legal. Acho que não voltou, o Ezequiel não voltou? Bom, vamos lá. Aqui, gente, era para a gente trabalhar esse material até o final, mas não vai dar tempo. Era pra ter começado um pouco mais cedo a aula aí, às 7h15 para as 8, mas não deu. O pessoal chegou mais atrasado, a gente começou quase 8h10. E aí, a ideia principal aqui é separar um pouquinho o que são processos e o que são projetos, tá bom? Por que é importante isso no dia a dia do gestor? Até porque projetos muitas vezes são estruturados em algumas empresas, algumas situações. Muitas empresas hoje trabalham baseado em projetos, tem os processos que estão lá, mas trabalha com tudo baseado em projeto. Por quê? Porque ele tem limitados os tempos, os recursos que vão ser gastos, né? Mão de obra, dinheiro, matéria-prima, material, no geral, são limitados àquele tempo ali. Então, você acaba tendo uma gestão com um pouco mais de exigência intelectual, mas com esforço também já direcionado, porque sabe quanto tempo vai
ser utilizado para terminar. Então, o projeto e o processo são coisas diferentes, tá bom? Eu estou falando de projeto porque muitos de vocês talvez vão desenvolver no dia a dia de vocês. É interessante entender. Então, o projeto normalmente é um esforço temporário. E o que é um exemplo de projeto? É construir uma casa. Então, eu sei que eu vou gastar ali, aquela construtora pegou aquela casa para construir, vai construir em 3 meses. Então, eles têm 3 meses para fazer aquilo. E eles vão evitar esforços ali. Só que a mesma construtora que constrói a casa aí no Tatuapé, na Penha, é a mesma construtora que constrói a casa lá na Zona Sul, lá no extremo da Zona Sul, lá no extremo da Zona Leste, Oeste, por exemplo, né? Lá na Brasilândia ou lá em Guarajaú. É a mesma construtora que vai ser chamada. Só que a construtora não vai pegar uma equipe completa com mestre de obra, com pedreiro, auxiliar de pedreiro, encanador, para cada casa, porque senão ele não consegue fazer isso. Porque enquanto o pedreiro, os ajudantes de pedreiro estão cavando para fazer a base, o que os outros vão fazer? Então, o projeto ele é um esforço temporário, onde a ideia central é usar os recursos de forma mais racional possível. Então, o mesmo pedreiro que faz a casa no Tatuapé vai fazer lá no Grajaú. E aí, quando ele terminar a parte que ele tem que fazer no Grajaú, ele vai para outro lugar. Né? Então, o projeto, então, esse esforço temporário que se faz no dia a dia, né, nas empresas, mas com um objetivo definido, tempo definido, recursos definidos para aquele tempo lá, tá bom? Então, é empreendido para criar um produto, um serviço, o resultado desse serviço. Então, acabou, terminou de fazer isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos para outro projeto, para outro produto, para outro serviço, criar outra coisa ou fazer outra coisa para outro cliente, tá bom? Os processos, por outro lado, são ações repetidas, são ações que têm que acontecer daquele jeito, daquela forma padronizada, de forma que o projeto não tem essa padronização tão específica, pode ter padronização em termos de prazo, pode ter padronização em termos de tamanho da equipe, né? Mas, no geral, ele não tem muita coisa padronizada. Então, você pode fazer girar as equipes ali que estão trabalhando nos vários projetos de acordo com a conjuntura, com o tempo, tá chovendo, onde abrir a base da casa, não vai. Então, manda para lá o cara que vai, sei lá, fazer a parte de esgoto, né? Não dá para poder trabalhar com concreto, então vamos só cavar. Dá para trabalhar cobrindo com lona, aquilo lá dá para cavar. Então, são coisas que o projeto permite. Dentro da empresa, um projeto na área de TI, por exemplo, que a gente conversado na aula de segunda, é um projeto que pode trazer pessoas de várias áreas para poder dar certo. Né? Então, o projeto vai pegar uma pessoa da área de contabilidade, uma outra pessoa que vai representar o grupo de finanças, né? O pessoal de finanças e assim por diante. Então, o projeto é temporário, ele tem ali um tempo específico e os recursos específicos para ele. Os processos, então, são recorrentes. Né? Então, vai acontecer terminamos de fazer essa situação, eu vou usar o processo de novo, ele vai ser um ciclo constante, tá bom? A diferença de projeto e processo é basicamente isso aqui. Dentro das organizações, vocês já viram os organogramas de empresa, né? Como é que funciona o organograma? Todo mundo sabe o que é organograma aí, gente? Sabem? Cronograma? Organograma. Não. Não? Ah, não lembro. Eu devo saber, mas eu não lembro. Ó, organograma é como que a empresa como é que é desenhado a empresa de forma visual. Então, organograma é quando a gente define ali os cargos, né, dentro de um desenho, como está aqui, ó, Paty. Presidente, diretores, gerentes e de áreas, aí vai descendo coordenadores, supervisores, tal, e assim por diante, até a última pessoa aqui na hierarquia, tá? É uma forma de hierarquizar a empresa, uma forma de mostrar como é que ela funciona, a quem que se deve dar resposta, a quem que se deve dar satisfação dentro da empresa, tá bom?
No geral, quando a gente olha o organograma, ela é mais ou menos organizado, né? Esse aqui está um pouquinho desorganizado de uma forma mais cheia, mas tem organograma que tem 5, 3, 4 níveis só aqui, mas mesmo assim parece muito bonitinho, muito cheio de caixinhas e tal. A ideia do organograma é isso aí, é você olhar, bater o olho lá na sua área, quem é quem dentro da sua área, quem é quem dentro da sua empresa, quem é que manda em quem, quem é que pode cobrar de quem de forma mais dura e assim por diante. A ideia é que mostrar como é que a empresa é pensada a partir dos cargos. Tá bom? Mas, no geral, de uma forma mais ampla, a empresa, apesar de ter um organograma tudo assim, ela funciona assim, ó, meio bagunçado, meio em rede, né? Então, todo mundo acaba falando com todo mundo, um acaba pedindo coisa para o outro aqui, o finanças pede para o marketing pede para a produção e assim por diante, e acaba sendo um pouquinho um emaranhado, tá bom? Isso não quer dizer que as empresas não, tendo essa visão mais emaranhada, as empresas ou as instituições, não tenham processos. É por isso que a gente vai falar sobre processos agora, tá? Então, o que, que são os processos? O processo estrutura o caminho a ser percorrido em cada atividade, deixando mais clara as interações e deveres. Então, o processo como eu vou fazer o que, que nós vamos fazer para poder alcançar determinada situação dentro da empresa. Então, imagina que nossa área é de vendas. Aí você tem um processo de vendas. E o processo diz que é o seguinte: o cliente entra na loja, estou falando de uma loja, mas pode ser qualquer outra forma. O cliente é atendido por um vendedor. O vendedor acompanha o cliente na sua jornada de compra. O cliente finaliza as compras no caixa ou no escritório, na área de fechamento. O material que tem que ser que o cliente pode levar, ele pode simplesmente colocar na sacola e levar. E o outro material ele pode pedir para entregar, dependendo do tipo de material. Então, ao processo desenhado. Mas pensa que um vendedor resolveu que ele vai pegar e vai trabalhar de Uber enquanto ele é vendedor. Então, ele pega o cliente, faz o atendimento, faz o pedido, o material cabe no carro dele. Não cabe no carro do cliente, mas cabe no carro dele. O que, que ele faz? Ele diz para o cliente: olha, eu levo na minha Kombi para você e você me paga um frete. E ele vai sair, o cliente fala: se você levar agora, eu te pago R$ 200. Ele sai do emprego dele, do trabalho dele, vai levar o material do cliente, quebrou o processo, porque ele podia estar atendendo outros clientes se ele fizer isso. Então, os processos são para desenhar a forma com que a gente quer fazer as coisas para chegar no objetivo, né? Então, essas interações e deveres aqui estão lá no desenho do processo. Tudo bem? Ficou claro isso? Então, aquele emaranhado lá, isso, aquele emaranhado lá, ó, tá aqui, ó, tá sendo esticado, tá vendo? Ó? Tá, isso quer dizer, o processo está sendo desenhado de forma que fique muito clara a atuação de cada um e as interações dessa pessoa para chegar no destino final aqui, tá bom? Como é que pode ser os processos, né? Os processos podem ser feitos. Como ele é um conjunto de atividades estruturadas, pode ser feito para produzir um produto ou um serviço, né? Para um cliente ou um mercado particular. Por exemplo, para poder fazer a venda de um apartamento, diferente do que eu vendo, do que eu uso para vender, da forma que eu trabalho para vender material para construção direto, piso para o cara, é totalmente diferente. Então, uma das coisas que tem que ser pensada é que esse conjunto de atividades estruturadas ele tem que ser seguido. E aí, debaixo dos processos, tem os procedimentos, que é como as pessoas vão fazer cada uma das atividades pensadas no processo, tá bom? Tudo bem aqui, então, gente? Aqui eu vou mostrar para vocês uma forma que os processos são pensados. Espera só um instante. Então, aqui, ó, a forma que os processos podem ser pensados. Uma forma é essa que está aqui na tela, que é o processo a partir das unidades da empresa. Então, cada unidade dentro da empresa ou da instituição que vocês forem trabalhar, da organização, vai ter o seu processo e cada um vai ser linear, vai passando para frente esse processo.
Imagina que, então, como aquela loja que eu falei que tem um vendedor, o cliente chega, que é demanda, entra aqui na área de vendas, aqui é a área de estoque e aqui é a área de expedição, tá? E aí eu tenho a entrega para o cliente. Então, cada uma das unidades dentro da empresa vai desenvolver seu próprio processo com a atividade, quantas atividades tiver dentro do processo, para poder chegar no objetivo final, que é a entrega daqueles produtos para o cliente, tá bom? Mesma coisa se a gente estiver pensando na construtora, na incorporadora, que coloca uma pessoa para poder vender um imóvel. Então, ele também espera o cliente é mostrado um apartamento simulado, né? Uma simulação do apartamento ou da casa. O pessoal da unidade pode ser, por exemplo, da Y, pode ser o pessoal de finanças, que vai colocar isso aqui na construção do prédio, nos próximos 2 ou 3 anos. Tá bom? E a entrega do cliente. Professor, Oi. é por isso que eles usam essa estratégia que se vende esse apartamento, visita apartamento, aliás, decorado no local. Eu nunca morei em apartamento. Essa é uma estratégia, tanto de marketing como É uma também estratégia de marketing, de vendas. de vendas e de venda de produto também, né? Para saber. Na verdade, Wanderlei, a estratégia é de marketing, né, e de vendas. Porque nós temos uma coisa que é do ser humano, que a boa parte de nós gosta de ver e tocar o que está comprando, né? Então, quando o vendedor, você vai visitar um decorado, você vai imaginar que aquele lá vai ser o apartamento, mesmo que seja totalmente diferente do que você vai fazer, comprar para mobiliar, mas naquele caso lá ele está dando uma ideia de como vai ser. Então, convence as pessoas mais facilmente a partir do decorado. Entendeu? E a casa também é assim, quando você. Hoje tem muita gente ainda, muito imobiliária, que apesar da casa já estar construída, coloca lá uma pessoa para atender os visitantes, né? Então, por quê? Porque o visitante, ele, puxa, eu vi na internet as fotos, mas o cara não compra foto, ele compra a realidade. E muitas vezes o cara quer ir lá, tá? Apesar de o vendedor estar sempre criando imagem do que está vendendo, na cabeça do cliente, então ele vai falar das qualidades, dos benefícios, para criar a imagem de como vai funcionar aquilo que ele está vendendo para o cliente dele. Mas o cliente também, principalmente na hora de comprar uma casa, que é um valor mais alto, ele gosta de ver, de sentir o que ele está comprando, né? Então, é por aí. Mas aqui funciona de qualquer forma, para qualquer situação. Imagina que seja uma fábrica de Danone, aí, uma fábrica da Danone, fábrica de iogurte, tá? Aqui as pessoas querem tomar iogurte, a demanda, entra para cá os pedidos, aí chega a matéria-prima, chega o material que vai fazer, a mão de obra que está aqui. Por exemplo, o leite, ele vai ser pasteurizado aqui. Aqui ele vai ser coalhado para poder fazer o iogurte. E aqui ele vai ser adoçado, vai ser colocado em potinhos, embalados, e aí vai para entrega. Tá? Então, aqui, cada uma dessas unidades aqui tem os seus processos internos que se interligam com os outros. Tudo bem? Essa é a ideia principal aqui. Então, entrou os insumos aqui, ó. Aqui os insumos podem ser a venda, no caso do apartamento, da casa, mas isso aqui é o insumo leite, é o insumo lactobacilos e assim por diante, até chegar na entrega para o cliente, tá? No mercado. Os processos também podem ser feitos de outra forma, né? Que é aqui, ó, por exemplo, aqui é o que acontece, aqui é que ele vai fazer, terminou esse lote aqui, por exemplo, vai fazer de novo, né? Esse aqui, a ideia aqui é de produto ou serviço, esse primeiro aqui, tá? Esse primeiro vai pensar um produto ou serviço para terminar aqui. Então, cada uma dessas unidades aqui vai fazer sua parte, tá? No outro caso aqui, esse aqui é para um objetivo mais global. Então, todos eles vão ficar interligados, apesar de estar bem parecido com a outra, né? Mas todos eles vão falar uns com os outros e o processo, cada uma dessas unidades aqui sabe
o processo da outra, ou entende o processo da outra. Não precisa saber com profundidade, mas entende o processo da outra, né? No caso aqui do global, ele vai acabar, a única preocupação aqui é entregar para o cliente da melhor forma possível, é sempre orientado para o cliente final. No caso desse aqui, a orientação é para o produto. Então, eu me interessa aqui para essas pessoas aqui, fazer o produto. Aqui a entrega, como é que o cliente vai se sentir, como é que o cliente compra, o que o cliente pensa, não interessa até aqui, ó, né? A hora que entrega aqui, o pessoal de marketing é que faz ali a avaliação de como é que vai convencer o cliente. Nesse caso aqui, tudo aqui é pensado para entregar da melhor forma possível o cliente. E aí entra aqui a gestão da qualidade dentro dos processos, tá? Aqui a gente está falando da gestão de qualidade. Os processos, principalmente, fazem parte da qualidade da empresa. Tá? Então, isso aqui terminou esse ciclo, volta para cá de novo e fica o tempo todo, o resto da vida da empresa assim. Tudo bem? Então, aqui, por exemplo, a parte onde entra os insumos, que pode ser a produção, o almoxarifado, por exemplo. Aqui são atividades diferentes, né? Pode ser aqui a produção, aqui pode ser a expedição, a embalagem, expedição e tal, e assim por diante. Né? Atividade e responsabilidade de cada um desses aqui. No caso mais global, o processo é de responsabilidade de todo mundo. Tá? Então, explicando isso aqui que a gente estava falando, ó, quando a gente está falando do processo local, né, mais simples, que é pensado a partir da entrega só do produto ali, e não como é que o cliente vai lidar com isso. Cada uma das unidades se responsabiliza pela sua atividade. A atividade é responsabilidade local do executor setorial. Então, aqui é o almoxarifado que tem os processos aqui e que pegam e desenvolvem esse processo deles. Tá? Da produção, a Professor, mesma para mim coisa. não tá. Oi. Desculpa, mas não tá aparecendo nada para mim. Eu acho que eu vou ter que sair e entrar de novo, porque Tá? ficou a tela preta. Tem alguém que tá vendo tela preta também? Ou todo mundo está conseguindo ver aqui? Normal aqui. Tranquilo, professor. Pátio, tenta entrar de novo, pode ser que Tranquilo. tenha acontecido alguma Pelo coisa. celular acontece isso, então eu vou sair e vou entrar novamente. Pode ser a banda, viu, Pátio? Ele, para economizar, ele tá deixando a tela preta. Tudo bem aqui, então? Então, ó, o local, que é essa situação aqui, uma das atividades, cada uma das unidades vai cumprir sua atividade com seus processos específicos. E a intenção única é entregar aqui esse produto aqui. No caso do global, todo mundo está pensando e sabendo o que o outro está fazendo. Entrega o produto, mas a ideia central é o meu cliente aqui no final. Tá? Então, o produto final aqui é pensado não no produto em si, não no serviço em si, mas na entrega para o cliente. Como é que o meu cliente vai receber isso? Então, aí ele vai pensar a qualidade da hora que a demanda chega até o momento que ele entrega para o cliente dele. Bom? O dono do processo aqui o processo é de responsabilidade global, ou seja, de todos os envolvidos, porém, é coordenado pelo dono do processo. O dono do processo pode ser o gerente, o diretor da empresa aqui, mas também pode ser o gerente de cada uma das unidades aqui. Né? O dono do processo passa a ser o gerente dessa área, porque ele vai ser o responsável pelo processo dele no geral, mas todos aqui atuam para que o processo deles seja bem estruturado, seja bem pensado, seja bem desenvolvido, para que os outros não percam também tempo e não deixem o processo deles escapar. Por exemplo, um exemplo muito claro, eu não sei se vocês já chegaram a visitar alguma empresa fabril de automóvel, de qualquer coisa. Se vocês tiverem a oportunidade, é muito interessante. Quem trabalha em empresa, se tiver um pouquinho de distanciamento, consegue ver. A empresa de serviço, por exemplo, consegue ver um pouco mais de facilidade. Mas hoje, por exemplo, a Volkswagen, eu fui na unidade aqui de Volta Redonda, eles têm aqui do lado da empresa, a empresa que está aqui no centro, a fábrica que está aqui no centro, mas dos lados, aqui tem uns condomínios, que são os fornecedores diretos deles. Então, motor, pneu, calota, essas coisas estão tudo aqui do lado, para eles não perderem tempo. Então, os processos de cada uma das empresas
fornecedores da Volkswagen, caminhões lá em Volta Redonda, são pensados para poder integrar-se ao processo da Volkswagen de produção. Então, as empresas, mesmo fora do processo da Volkswagen, interno da Volkswagen, têm que ter essa visão global aqui, ó, de como o cliente da Volkswagen vai receber o produto e como é que ele vai se satisfazer a partir desse produto chegando, né? Tudo bem, então? Então, aqui, o processo pode ser local, cada uma das unidades só se preocupa com o dele, pode ser global, onde o diretor da empresa, o diretor da instituição está olhando como dono desse processo, e esse dono de processo também enxerga os pedaços, mas ele consegue gerir, fazendo com que todo mundo entenda o processo de forma global. Está saindo daqui, mas vai para cá. O Taylorismo, só para vocês entenderem melhor, lembra quando a gente falou do Taylorismo lá no início, que foi a administração científica que foi dividindo cada vez mais as funções dentro das empresas, por cada um daqueles profissionais se tornaram mais especialistas. Então, o cara era especialista em apertar parafuso, outro era especialista em encaixar a buzina, outro era especialista em encaixar o volante, e assim por diante. Foi diluindo isso de tal forma que, muitas vezes, o profissional que trabalhava na linha de produção não sabia, não via o que ele estava produzindo no produto final. Então, ele não tinha preocupação com o restante, ele só se preocupava com o dele. E aí, esse processo era muito local, muito mais localizado. Hoje, cada vez mais as empresas estão trabalhando com essa visão do processo mais global, para que cada um do RH, do marketing, das vendas, da produção, saiba o que o cliente está esperando desse produto ou serviço, tá bom? Então, por isso que a gente está dividindo aqui dois tipos de processo: local, visão local e visão global. E tem uma coisa que a gente fala muito aí no mercado, que muitas vezes as pessoas também questionam, que é gestão de processos e gestão por processo. São duas coisas diferentes. Alguns de vocês vão escutar gestão em relação à gestão de pessoas, por exemplo, gestão por competências e gestão de competências, tá bom? Também a gente fala dessas coisas. Na gestão de processos, no caso da gestão de processos, tem uma forma de ver que é muito, muito característico. Aqui, ó, a gente vai mostrar para vocês como é que funciona. A gestão de processo, tá? A visão departamental da organização, que se tornou uma prática conhecida como melhoria contínua. Então, na qualidade, a gente trabalha muito isso aqui. Só que, olha que doido, essa chargezinha aqui, ó, ele mostra muito bem como funciona isso aqui. Cada uma das pessoas aqui, cada um dos cientistas vendados, eles estão vendados, eles não estão com vendas nos olhos, eles não estão conseguindo chegar. Foi colocado na frente do lado de um elefante, ou em cima do elefante, atrás do elefante, cada um deles em uma parte. Quando eles começam a tocar o elefante, eles acham, cada um deles tem uma visão de que é aquilo, que é aquela parte do elefante. Então, ele fala que o elefante é, por exemplo, um ventilador, porque tem orelhas que parecem pasos de ventilador. O outro pega no marfim do elefante e fala que é uma lança. Então, ele não consegue ver todo o elefante. Nenhum deles. O outro é uma parede, pelo tamanho do elefante, ele está no meio do elefante, ele acha que é uma parede. O que está pegando aqui no rabo está achando que é uma corda, né? E assim por diante. Essa gestão por processo é muito comum. Essa gestão de processo é muito comum. Então, cada um aqui está cuidando do seu, que é o que nós falamos aqui, né? Cada uma das unidades está cuidando do seu. Muitas vezes não está se preocupando com o que vai acontecer depois da parte deles, tá bom? Na visão global já é diferente, já vai ter essa visão de que cada um vai saber o que o outro vai fazer e assim por diante. Nessa visão departamental aqui de processos, você pode ter problemas com a interação das unidades, né? das áreas. Então, você pode ter vários problemas. No setor público, tem muito isso. O pessoal de determinada área acaba atravancando a outra porque não consegue enxergar a entrega como um todo, ou quer se colocar como uma área mais importante dentro daquele processo. Bem, a gestão por processos já tem uma outra visão.
Ó, gestão por processo, prática da análise, modelagem e implantação dos processos de negócio, mudando a estrutura da organização. Então, já não vai ficar olhando, por exemplo, o elefante só quando pega a perna. Você pega o elefante e sai tateando todo o elefante até descobrir que é o elefante. Não vai achar que é uma árvore porque se grudou ali na perna. É a visão da questão da gestão por processo. Então, eu faço a gestão da empresa, eu faço a gestão da entrega do meu produto, do meu serviço, caso pode ser tanto público como pode ser no privado, gente, tá? A partir dos processos como um todo. Então, por exemplo, aqui, a unidade, ou as unidades estão todas aqui, o processo atravessa toda ela, por quê? Porque esses processos são pensados para que todo mundo conheça esses processos, como eles funcionam, que cada um saiba qual a sua parte, mas que faz parte de um todo, que é o que a gente chama de gestão do sistema. Ó. A visão sistêmica permite que você encare, enxergue todas as questões ao mesmo tempo. Né? Então, o amarelo aqui não tem só uma função de ser amarelo, ele tem uma função de participar de toda a extensão da produção do serviço, do produto, da solução que vocês vão dar. Essa necessidade da visão sistêmica aqui é grande, porque é muito grande para fazer a gestão por processo, porque eu não posso mais ser um pedacinho de uma coisa que fica separado. Eu preciso ser um pedacinho de uma coisa, mas que junto torne essa coisa muito mais importante dentro do mercado ou dentro do setor público. Bem? Está ficando claro aí a gestão de processo, gestão de processo? Sim. Tá? E aí, aqui é uma das coisas, uma das premissas da questão sistêmica. Ó, quando a gente fala de sistema, a gente está falando de um conjunto de pessoas, um conjunto de coisas que desenvolvem uma determinada atividade, uma determinada solução. No caso da gente, por exemplo, quando a gente mora num bairro, o bairro que a gente mora é um sistema dentro de um outro sistema maior, que é a cidade. Ou de um sistema maior, que é a região onde que o bairro está colocado. E aí a região está dentro da cidade, a cidade está dentro do estado. Então nós somos subsistemas dentro de sistemas o tempo todo. Essa ideia de sistema vem da questão do corpo humano. Se vocês olharem, pensarem, quando a gente estudou lá no ensino médio, a gente falava do sistema respiratório, do sistema gastrointestinal, do sistema epitelial, né, que a pele e os órgãos sensíveis externos. Nós falávamos do sistema nervoso, lembra disso? Alguém lembra de biologia quando viu isso? E essa visão de sistema é tão importante que, se você parar a pensar assim, ó, se eu tirar um órgão do corpo humano, vamos pensar aqui, vou tirar o estômago. A pessoa consegue sobreviver sem o estômago? Eu não estou falando só se tirar, tá bom? Não estou colocando nenhuma solução tecnológica aqui que pode ser um estômago criado aí artificialmente. Mas tirei o estômago de alguém, você acha que ela consegue sobreviver? Muito difícil, né, professor? Dificilmente vai conseguir. Tem Né? parte do corpo que até consegue, né? Tem algumas. Isso. Por exemplo, se eu tirar um rim, eu consigo sobreviver com um rim só, um outro rim. Mas se eu tirar os dois, eu já não tenho mais condições de sobreviver atualmente. Né? Até posso viver ali uns 2, 3 dias, mas eu não vou conseguir ter uma vida saudável com isso. Aí eu consigo ser completo e eu só consigo funcionar bem a partir dessa completitude, né? Desse ser completo. Na empresa, na área que vocês vão atuar, na gestão pública, a mesma coisa. Não adianta você achar que você é gestor financeiro, que você não tem que saber o que está acontecendo com a empresa como um todo. Hoje não dá mais, ou com a organização. Se você não tiver essa visão sistêmica aqui, ó, que é a visão dos sistemas, cada pedaço, cada subsistema é parte de um todo, e o todo é maior que a soma das partes, você vai ficando para trás hoje, porque se você não conseguir enxergar o sacrifício que você tem que fazer muitas vezes para poder melhorar a qualidade da entrega do
do serviço que você está se propondo, você muitas vezes não vai conseguir entender e vai perder muitas vezes a oportunidade de ficar naquela empresa, naquele local, né? Então, hoje, a visão sistêmica é parte da visão para o processo, porque o processo ele, permeia toda a, a cadeia aqui de suprimento, a cadeia de produção de uma empresa ou de uma instituição, tá bom? Então, por isso que é a gestão por processo. A análise aqui, a modelagem aqui a modelagem, eu não sei se vocês já ouviram falar de modelagem, é quando a gente pega os problemas e transforma eles em números, ou coloca ele dentro do software para poder ver as possibilidades que podem vir daquele problema, ou daquela situação, ou daquela solução que seja. Então, a modelagem por exemplo, eu tenho 10 pessoas para produzir para construir uma casa. Com 10 pessoas, eu construo uma casa em 3 meses, mas se eu contratar mais 5 pessoas, em quanto tempo eu vou construir essa casa? Então, eu estou modelando de uma forma bem simples, tá, gente? Tem uma parte estatística, tem uma parte matemática bem profunda na modelagem, mas só para vocês entenderem um pouquinho de como funciona essa questão da modelagem. Que aí, na questão dos dados, a modelagem aqui, a análise dos dados, a modelagem desses dados, é que vai fazer a gente entender como implantar os processos dentro da empresa, que pode mudar toda a estrutura da empresa. Da empresa ou da área que vocês estão. Uma das coisas que tem acontecido, que vocês talvez possam estar tendo contato, é a digitalização ou a transformação digital das empresas, né? Lá na Porto, que a Laura trabalha, por exemplo, na área de saúde, eles trabalham há algum tempo com um prontuário eletrônico. E é uma solução que diminuiu bastante a questão do papel. Quase nada se faz com papel mais lá. É tudo digital hoje, né? O Espro, onde eu atuo, está trabalhando com essa questão da digitalização e hoje eles vão talvez fazer a suspensão do meu contrato por um mês ou dois, né? Ou até mais. Por 2 meses eu acho que é o máximo, mas eles vão me mandar provavelmente para eu não ir lá por causa da pandemia, eles vão me mandar um documento eletrônico, minha assinatura é eletrônica, eu não preciso mais ir lá, eu não preciso mais de papel, vocês entenderam? Então, isso também faz parte da visão sistêmica que a gente está falando, que é entender o todo nesse processo de transformação digital, é entender toda a empresa para ver onde pode se economizar e onde pode se aplicar aqueles processos, tá bom? Gestão de processo vezes gestão por processo também, o processo em si é uma visão mais simplificada ali da área, do processo na área, né? Então, um olhar mais voltado para a atividade ali micro. Olha, eu faço pecinhas para poder encaixar num carro, mas eu nem sei que carro é. Aqui, no caso da gestão por processo, já amplia essa visão, é mais complexo. Todo mundo aqui está trabalhando em conjunto e está vendo o antes e o depois desse processo que ele faz parte, né? Então, aqui, é uma visão mais complexa, ou seja, mais junta, mais costurada, né? Que envolve outros aspectos como indicadores, metas, desempenho, planos de ação e assim por diante. Então, a gestão do processo fica ali, tem as suas medições? Tem, mas são bem mais simplificadas. A gestão do processo é mais complexa, mas, por outro lado, me dá uma visão muito mais ampla do meu negócio ou da minha atuação na área que eu estou atuando, tá bom? E aí, essa parte aqui eu acho que eu vou deixar por aqui, tá? Para poder só chamar um pouquinho para a conversa lá. Como esse material é extenso, eu queria muito trabalhar com eles até o final com vocês, mas não vai dar, até porque ele exige ali um tempo bem extenso para vocês entenderem as partes que vêm depois. Então, essa parte que é mais simples, então nós vamos usá-lo aqui, até aqui a gente vai trabalhar para avaliação regimental, tá bom? Esses 2 materiais vou mandar para vocês de novo, alguns de vocês acho que nós já mandamos, mas vou mandar para vocês esse e o material de segunda-feira também, para vocês terem aí na mão e estudarem, tá bom? Nesse caso aqui, então, eu só vou parar aqui para fazer a diferença, vocês entenderem o que é o processo, vocês entenderem o que é um projeto, porque pode ser que vocês vão trabalhar em algum momento dentro do setor público baseado em projeto ou baseado em processo, né, gestão por processo. E aí vocês terem essa noção já ajuda bastante vocês caminharem
mais facilmente lá, tá? Então, o material, depois, se vocês quiserem verificar, avaliar, trabalhar com ele por aí, fica à vontade também, tá bom? Eu só queria falar um pouquinho lá sobre eu deixei por último, porque eu não achei que podia não dar tempo, sobre o material que vocês produziram agora. Vocês entenderam o que estava ocorrendo ali, que o autor do artigo trouxe? Sim, o erro, né, que é o indicador ali, seria os erros do Ministério da Saúde dos dados, né, porque gerou esse conflito de quantidade de óbitos que não tinha. Então, você não tem como você vai trabalhar em cima, como você vai ter as metas em cima de dados errados. Exatamente. Isso é uma das coisas, Paty. Como é que eu vou tomar decisões, na verdade, que sejam boas, por exemplo, que realmente sejam efetivas, sem dados bons, né? Então, o Gurovitz, ele vem falando disso, ele fez uma análise. Na verdade, ele tem vários artigos dele, se vocês depois tiverem a oportunidade de pegar o artigo e dar uma lida, ele vai, a cada link vermelho, a cada é, frasezinha vermelha que tem lá, é um link que ele trabalhou em algum artigo que vai complementando, por isso que ele vai colocando um monte de link. Mas, de forma geral, como é que vocês acham que as decisões, a partir do que vocês viram nesse artigo, que ele está trazendo, que são problemas certos, né? São problemas que ele já percebeu, que o próprio Ministério da Saúde já percebeu. Quais as decisões que estão sendo tomadas, que tipo de decisões estão sendo tomadas e como elas estão sendo tomadas, do ponto de vista de vocês? Está sendo legal? Está sendo bom? É o tipo de decisão que vocês tomariam? Não, na forma que... Oi, Paty. Não, pode falar. Na forma que o presidente queria conduzir esse processo de informação, até para colher os dados dos estados, professor, e desconsiderando o que determina a ciência e a tecnologia, e os profissionais da área de saúde, ele, na verdade, ele tentou, não digo maquiar, mas pelo menos ele quis esconder a realidade, né, do que é a situação em si. Haja visto também que ele tinha conhecimento que tudo isso também que esses governantes aí estão desviando essa grana toda aí, que não é nada de reais, e sim de milhões e milhões. Sim. Eu acho que esses dados que o Ministério... que esses dois, foi o que eu coloquei para o senhor, esses dois últimos ministros são profissionais da área e eles atuaram no sistema ético, não pela vontade do presidente. Né? Tanto é que hoje a gente tem um interino aí que fala a cartilha do presidente, né? Exatamente. Isso é uma das coisas. E o que nós temos hoje? Paty, pode falar, que você ia falar. Não, eu acho assim que nós somos criticados até, né, pelo presidente dos Estados Unidos, falando que está conduzindo totalmente errado como eles estão conduzindo essa pandemia. Até citei aí no meu trabalho esse pedaço que o presidente falou. Então, eu acho que se você está baseando em erros, você não pode ter uma solução. Né? Como que a gente vai resolver um problema se os dados não conferem? Né? Quer dizer, a pessoa morre de uma doença respiratória do Covid, a pessoa está falecendo em casa porque não está conseguindo ir nos hospitais. Então, eu acho prematuro a abertura de comércio. Se estamos nesse grau, eu estava vendo hoje na televisão o metrô superlotado. Então, a tendência, eu acho que é piorar, porque eu acho que nós, brasileiros, não temos educação para poder entrar um por um, fazer uma fila. Você viu a fila que estava lá no braço? Um encostado no outro. Então, eu acho que a cultura nossa não permite que a gente siga esse tipo de regra. Eles até estão com boa vontade, porque o comércio tem que funcionar. Eu não estou nem abrindo a minha loja porque vi que não tem necessidade e eu acho que não vou pôr em risco a minha vida, da minha mãe, que tem 72 anos, do meu filho, né, por causa de uma data que é o Dia dos Namorados, né? Então, eu achei muito prematuro, que nem o shopping das 6 da manhã às 10, quer dizer, um horário que não tem nada a ver, das 6 da manhã às 10 ou das 4 às 8. E aí vai entrar poucas pessoas, mas infelizmente nós, digo até eu também, não somos civilizados que nem nos outros países que saem. Eu vejo gente já sem máscara, por mais que é obrigatório aqui no Cangaíba,
pessoas sem máscara, um passando abraçando o outro, coisas que não tem sentido. Então, eu, na minha opinião, acho que foi prematuro. E aí essas coisas que são esse impacto que você falou Sim. dos Estados Unidos já nem deixar a gente mais entrar lá, é um impacto das decisões erradas em cima dos dados errados também, né? Sim, Ou da visão errada, ou da visão errada do grupo que está lá, né? Um país que não consegue nem, né, passar os dados reais, que Sim, credibilidade que passa? Nenhuma. sim, exatamente. Laura, você quer falar? Era isso que eu ia comentar também, que esses dados errôneos para a gente ter uma impressão errônea do ambiente que estamos inseridos. A população está na rua já sem máscara, já abraçando uns aos outros, porque a gente pensa que está melhorando pelas informações errôneas que estamos recebendo. Então, interfere também na gestão e em como a população vê como, no ambiente que estamos inseridos. Sim. Essa visão, e aí é muito importante isso que você falou. Você tem duas coisas. Você tem os dados que são passados e a gente não sabe a extensão disso, né? Que o Gurovitch fala da subnotificação. A gente está ouvindo falar todos os dias isso, de subnotificação. A ideia de que pode ter até 10 vezes mais pessoas doentes ou infectadas no Brasil, depois de algumas pesquisas que foram feitas aí pela Universidade do Rio Grande do Sul, é muito próximo. Talvez a gente está falando de 700 mil, 800 mil, mas pode ser 8 milhões de pessoas infectadas. Ou seja, perto da gente, a cada 10 metros, talvez do lado da gente, 5 metros, tem uma pessoa infectada que pode me infectar. Mais ainda, a gente pode estar daqui a 3 ou 4 meses, gente, falando que cada um de nós vai ter uma perda próxima, né? De uma morte de alguém, de um ente, por conta dessa epidemia. E fora que diz que nós Professor, pegamos agora, né, professor? Daqui 14 dias que a gente fica sabendo que. Exatamente. Então, quer dizer, pode ser que Deus o livre, né? Eu estou hoje convivendo com meu filho, com a minha mãe, vou ali no mercado, olha para quantas pessoas que eu posso ter passado e daqui 14 dias que eu vou descobrir. Exatamente. Professor, Oi, fala, Zé. olha como a gente pode estar sendo avalizado aí, ou analisado, não sei como eu posso dizer, nessa atual situação, sendo informado por um pool de emissoras de televisão sobre o número de infectados, sobre o número de vítimas no estado, sendo que o próprio governante se nega a fornecer. Mudou agora, mudou ontem, inclusive, né? Voltou ao normal. Uhum. Infelizmente, as empresas estavam informando essa situação. É ridícula essa situação, professor. Pois é. Não tem cabimento. O órgão oficial dizer que não vai informar, que vai fazer de outra forma, vai recontar corpos, né? Vai recontar Fim do mortes, mundo. né? E assim, se for, de acordo aqui com o Gourovitch também, se ele for recontar os corpos pela subnotificação também, Minas Gerais, por exemplo, há uns 2 meses atrás, 2 meses não, mas um mês e pouco atrás, eu estava lendo uma reportagem, eu não lembro qual foi o jornal, mas se vocês quiserem, dizia o seguinte: a subnotificação lá pode ser muito maior do que no restante do Brasil. E aí o cara faz uma avaliação, ele pega e vai nos cartórios, faz lá, pega os dados, né, que são dados já certos do ano passado, do ano retrasado, na média, 200 e poucas por ano, 200 e poucas pessoas morreram em Minas Gerais por questões respiratórias, por síndrome aguda respiratória. Esse ano tinha mais de 2.000 pessoas, ou seja, 10 vezes mais praticamente. E aí a gente está falando de um estado só, imagina os outros que estão tentando esconder, né? Então, essa visão do uso errado dos dados, errados por vários motivos, errados por política, por politicagem, né? Porque o cara está envolvendo a política ali para poder não ser visto como um mau gestor, errado porque não tem ferramentas boas para poder fazer a coleta dos dados, nem a análise desse dado, não tem pessoal bom o suficiente, a equipe do Mandetta é uma das melhores equipes, talvez, do mundo em análise desses dados. Isso foi embora, com todo mundo foi embora, né? Então, hoje, nós estamos falando de uma situação extremamente complexa nessa situação do Covid. Mas isso aqui pode ser em qualquer outro lugar, né? Pode ser em qualquer outro tipo de situação. Ezequiel, você quer falar?
Ezequiel? E perdemos Ezequiel. Mateus? Não, né? Então, ó, eu tenho algumas coisas que o cara que fez a matéria, o Gurovitz, fez, que ele diz o seguinte, ó, o boletim do Ministério soma, em princípio, apenas mortos que testaram positivos. Ou seja, aquelas mortes que não tem teste ali para fazer, que é o grande problema do Brasil, nós não temos testes. Os testes são feitos 2 a cada 100 mil pessoas, é muito pouco, né? A gente está falando que a quantidade de pessoas que podem estar doentes e morrendo por conta disso é muito grande. E um determinado, aqueles que morreram por síndrome respiratória ou pneumonia, mas não necessariamente foram diagnosticados por Covid, não entra nessa conta. Então, o cara morreu por pneumonia, mas não se conseguiu fazer o teste dele, ele não está na conta. A gente não sabe que ele morreu por causa da Covid, porque o quadro era de pneumonia, mas não testou, né? Algumas das coisas que eles falam também em relação aos testes, algumas mortes elas só são entregues lá o resultado dela 14, 15 dias, 20 dias depois para o Ministério da Saúde. Mas essa morte foi Covid. Não importa se ela está entrando agora. Ela não entrou no dia que ela aconteceu, mas ela está entrando agora. Então, ela também foi Covid. Então, ela conta que era a tentativa agora que o Ministério da Saúde queria fazer de não deixar mais entrar esse tipo de morte. Então, a morte aconteceu há um mês atrás, mas ela não foi catalogada como morte por Covid porque não saiu o resultado. Tinha uma fila muito grande no estado que a pessoa morreu. Ela não tinha entrado até agora. Agora entrou, ele não queria mais colocar essas mortes, ou seja, ia subnotificar mais ainda essa situação que já é muito extensa, né? A Laura está falando que a coleta de dados é muito importante. É a mais importante, Laura, para a gente que vai tomar decisões baseadas em dados. É a coleta desses dados. Professor, Criaram uma plataforma nova agora ontem, né? Vamos ver se vai adiantar, né? Que se manda os dados até às 16h30. não, voltou e normal, às né, 18h. que era antes. Eles voltaram a fazer, a usar, a entregar os dados. Professor, Fala. deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O senhor que já foi pré-candidato e conhece muito da parte política, eu ainda sou uma criança à vista da experiência que o senhor tem. Que interferência pode haver com tantos órgãos competentes, Supremo Tribunal Federal e não sei aonde outros órgãos, podem interferir nessas atuações que o presidente vem tomando e vem fazendo, professor? Eles não vão falar nunca, né, para não criar uma situação ruim, mas são vidas que estão aí que o presidente não está sabendo lidar com a situação. Na verdade, ele tem demonstrado que não está nem aí com as vidas de verdade, né? Infelizmente. Eu gostaria muito que ele mudasse essa postura, nem que a gente, ideologicamente, a gente é muito distante, é contrário, né? Mas eu adoraria que ele tomasse decisões diferentes para poder ajudar a sociedade, né? A população, de diminuir essa quantidade de sofrimento que está acontecendo. Mas, por exemplo, hoje, todos os órgãos, Vanderlei, da gestão pública ligados ao executivo estão muito aparelhados por militares ou por pessoas que são diretamente ligadas à ideia, à ideologia do presidente, né? Então, não vai ter, por exemplo, Polícia Federal, provavelmente, está sendo gerida agora com a mão de ferro um pouco maior, diferente, inclusive, da época do PT, que era liberado porque a Polícia Federal fizesse o trabalho dela. Eu estou falando do PT, mas porque nos outros não tinha muito isso, não. Tinha sempre alguém segurando ali um pouco. Se você vivenciou ali na década de 90, quando o Fernando Henrique chegou no poder, nós tínhamos quase todas as operações eram pouquíssimas operações. A corrupção comia solta, mas eram pouquíssimas as operações. Praticamente multiplicou por 10 ou 15 a quantidade de operações nos governos petistas, que ele liberou, deu autonomia, que era um pedido
da sociedade e da própria Polícia Federal ter mais autonomia. Então, encheu de equipamentos, a inteligência ficou muito mais profunda e a Polícia Federal começou a tomar decisões muito importantes. Nesse governo, eu não sei se vai acontecer, pelo fato da gestão da Polícia Federal estar na mão de pessoas ideologicamente ligadas e que vão segurar algumas coisas. Mas qual que é a sacada a gente entender? Nós, como sociedade, estamos cada vez mais preparados para as coisas. Né? Por mais que a gente fala, puxa, mas o cara, a maioria da sociedade, mas tem cada vez mais gente querendo e buscando informação e buscando intervir. Então, professor, você ouviu o que ele quer fazer agora com os reitores das universidades? sim, Vai ter todos indicados por ele. Esse cara é maluco da cabeça. exatamente. Aí vai perder a autonomia das universidades, como a Polícia Federal está perdendo também um pouco agora. A gente só vai sentir isso agora, essa perda da autonomia da Polícia Federal e das universidades, daqui a 1 ano ou 2, né? Que a gente começar a perceber as perseguições políticas. A Polícia Federal é um órgão extremamente perigoso na mão errada, porque ele pode se transformar em uma polícia política, e polícias políticas no mundo sempre foram polícias de ditadores, né? Então é um problema que a gente pode enfrentar daqui para frente. Então, os órgãos que podem tomar atitude estão tomando devagarzinho, eles são muito medrosos, que é o legislativo, né? O Maia, que não está pautando, por exemplo, o pedido de impeachment, pelo menos para assustar o cara, para ele entender que as pessoas não estão contentes, e o STF, que tem feito mais frente aos desmandos aí. Só que nós, como sociedade, temos que cobrar. Esse é o problema. E nós não estamos cobrando de verdade. Por causa da pandemia, nós não estamos indo para a rua, mas também a gente não está batendo de frente, mandando e-mail, cobrando nas redes sociais dos deputados, dos senadores, chamando a atenção do judiciário para isso, fazendo abaixo-assinado, sabe? Essas ferramentas hoje podem fazer mudar essa visão do presidente em relação às questões relacionadas aí ao Brasil como um todo, não só essa questão das doenças. Então, dentro dessa visão, o Gurovitch vai trazendo aqui alguns problemas, né? Eu não sei se vocês viram quando ele fala que no Rio de Janeiro, no fim de maio, retirou 1.177 mortes lá da conta do Covid. Isso é política, é o uso político do dado. Se eu tiro essa quantidade de mortes aqui, o prefeito, o governador, a população vai achar que está sendo bem gerido, né? A crise está sendo gerida. Não pode não ser bem gerida, mas a crise está sendo gerida. Então, não está sendo gerida. Nós estamos meio que à mercê da doença. Não temos mais o que fazer. Então, na cabeça deles, maquiar os dados é mais importante do que entregar e tomar atitudes, né? E vocês, como gestores públicos, talvez vão ser pessoas que vão desenvolver esse tipo de coisa. Né? Vão ter que falar, olha, se a gente fizer assim, as pessoas vão ficar descontentes. Se a gente fizer assim, vai atrapalhar a gente daqui a 1 ano, porque o que está errado agora vai explodir em um momento ou outro. Né? E aí a gente precisa entender isso. Ele fala também lá, ó, em 5 dias de maio, Minas deixou de informar 547 casos confirmados. Só para você ter ideia. Agora, imagina o governo de Minas Gerais, se só em 5 dias morreu 547 pessoas, eles não informaram, que tipo de ação que esse cara está tomando? Ele vai abrir o comércio e as pessoas vão todas felizes para as ruas, né, como a Patrícia disse, vão todo mundo se infectar e vai voltar para casa infectado e matar o pai, a mãe, o irmão, o tio, porque os que estão em casa estão mais fragilizados. Né? Então, esse número aqui, ó, esse monte de número que o Gurovitch faz, quando vocês começam a colocar na realidade, vocês começam a entender o impacto disso na vida de cada um de nós, mas na vida da sociedade como um todo, né, da população como um todo. Então, se em Minas Gerais, em 5 dias, foram 547 casos, imagina durante o mês, esse mesmo mês, se ele escondeu dados nessa mesma proporção. Então, a gente está falando de aproximadamente 30 mil casos, gente. Né? Ou mais de 30 mil casos. Então, só em Minas Gerais. E aí começa a ficar muito mais estranho para a gente. Quantas pessoas estão morrendo por causa desse descaso aqui? Né? Que é um descaso
com a pessoa, com a vida da pessoa. Tá? Então, os dados, esses indicadores que a gente está estudando nessas 3 últimas aulas, eles são extremamente importantes para vocês entenderem o mundo, né? Por isso que ler, por isso que eu pedi para vocês lerem esse artigo e escreverem como é que vocês tomariam a decisão e quais os erros estão sendo cometidos aqui, mas principalmente para vocês enxergarem o mundo do jeito que ele é a partir dos números, dos dados que estão chegando à mão de vocês, né? Isso é muito importante para vocês como pessoas, cidadãos, mas como gestores que vocês vão ser, tá bom? Hoje, nenhuma empresa sobrevive sem isso, né? Sem esse tipo de coisa, mas o setor público, apesar de não poder falir, pode tomar decisões aí que pode matar um monte de gente. Lembra na segunda-feira que a gente falou do SIM, que era o Serviço de Informação de Mortalidade do SUS, que eu só falei que não vai entrar nele, mas é importante, ele é citado aqui nesse artigo do Gurovitz, que é o sistema de informação, é o sistema de coleta de dados informatizado do SUS, DataSUS. Por isso que é importante aquela discussão que a gente teve na segunda-feira, gente, de vocês entenderem um pouquinho dos processos dentro da questão da obtenção de informações. É importante nessa visão que a gente está passando aqui de qualidade de processos, é importante lá na área de sistema de informações para vocês cada vez mais saberem usar as ferramentas de inteligência do governo, tá bom? Ou inserir mais ferramentas de inteligência. Tudo bem? Tudo bem aqui, gente? Até então? Sim. Sim, doutor. Pessoas, por enquanto é isso que eu tinha para trabalhar com vocês. Estou mandando esse material para vocês agora, e mandando de segunda-feira também, que eu acho que eu acabei não mandando. Para vocês, tentem estudar um pouco antes, tá bom? E se vocês tiverem dúvidas, me chama para conversar. Não deixa no dia da prova, porque pode ser... No dia da avaliação, eu acho que a avaliação vai ser um pouco mais simples do que presencial, porque vocês vão estar com o material na mão, então sugiro que vocês, se puderem, nem que vocês não tenham computador, tomem emprestado, para vocês fazerem, vai ser mais fácil para vocês, tá bom? Então, vocês podem ler no celular, abrir uma aba no computador, abrir o PDF do lado, e aí é legal para vocês poderem conferir as respostas, citar as respostas. Olha, professor, não dá essa ideia. Não, de qualquer forma, o material está aí com vocês. Só toma cuidado. Parece que a gente não ia fazer, né? Não, só toma cuidado com as colas, porque o sistema ele embaralha as questões, embaralha as respostas. E aí você vai. Dá uma mudadinha em alguma palavra, né? Então. Aí pega. Copiar o pé da letra. Não, mas eu estou falando de usar o material que a gente está vendo, né? Vocês vão estar aí, vocês vão poder usar esse material para poder dar resposta. Então vai ser mais fácil do que a prova presencial, que vocês não podem consultar normalmente. Consultar, né? Mas vocês vão poder fazer, mas sugiro que vocês leiam para entender, porque muitas vezes a questão vai estar lá e vai requerer uma interpretação. E aí, quando você interpreta bem, você faz as coisas funcionarem bem, né? Então, por isso que é legal vocês pensarem a partir desse ponto de vista. Então, não deixa para o final, né? Eu vou já mandar para vocês esse material e mandar os dois das 2 matérias, mas tenta dar uma olhadinha no final de semana, se tiver um tempo, durante a semana aí mesmo, né? Até o final de semana, dá uma olhadinha antes da prova. E esses trabalhinhos que nós fizemos nas aulas valem uns pontinhos, é isso? Esse trabalho, normalmente, eu coloco, eu dou um ponto lá no final, se fizer todos, né? Então, fiz todos os trabalhos, você tirou 6, puxa, aí eu coloco, se fez todos, você tem 7 ao invés de 6, tá bom? Então, na nota da prova, você tem mais um ponto, no caso desse trabalho. Professor, põe 8 aí, vai. 8 não sei se dá. Aí tira 7 que ele põe 8, né? Uhum. Exatamente, tirou 7. Tirou 7, fez todas as coisas, fez todas as atividades, aí tem 8. Pois é. Pessoas, fora um pontinho das aulas que frequentamos aí com o senhor, né, professor? E aquelas das aulas também. Aquelas das aulas, talvez vocês vão ter que mandar as fotos por e-mail, né? Aquelas atividades, aquelas pesquisas que eu pedi.
E aí vê que você já vai montando uma pastinha já aí no notebook, no celular, e tira as fotozinhas e manda depois para mim, tá bom? Mas manda até semana que vem, porque aí, quando eu estiver corrigindo, eu já vou lançando com as avaliações, já com esse pontinho lá. Tudo bem? Então, pessoas, por hoje é isso. Boa semana. Obrigado mais uma vez pela a sua excelente aula. Galera, fique com Deus. Boa noite, gente. Bom descanso, professor. Boa noite, pessoal. Obrigado pela aula. Boa noite, Ezequiel. Boa noite, Paty. Boa noite, Vanderlei. Laurinha, boa noite. Matheus, você está aí ainda? Boa noite, mano. Boa noite, pro. Tchau, Laura. Até mais.